E nós encontramos, então, os emblemas do corpo, do sangue de Cristo, como expressão de fé nele, como nosso Salvador. É um ponto aqui interessante que é importante nós lembrarmos, que quando nós tratamos do evento Páscoa, e que apontava, porque era um antítipo, né? Aliás, um tipo, né? A tipologia daquilo que iria acontecer com Jesus Cristo, é importante lembrar o seguinte, desculpe aqui a redundância, por que Cristo quer que a gente lembre que a cerimônia da Santa Ceia seja uma cerimônia de lembrança, tá? Ela é algo que foi apontado no contexto para que nós não nos esquecêssemos. Então é importante dizer o seguinte: por que que o crente ele tem que participar da Santa Ceia? Porque ele não pode esquecer o centro da sua vida, que é Cristo, e o evento principal da vida de Cristo foi justamente a morte dele na cruz do Calvário. Claro que isso não está separado nem da sua ressurreição e nem da sua volta. Então, quando nós pensamos na Santa Ceia, é lembrar do nosso Salvador. Ela é um evento inteiramente cristocêntrico, tá? Então, Cristo, que é o centro da nossa vida, ele não quer que a gente esqueça do seu sacrifício por nós, porque a Santa Ceia é uma cerimônia, e essa cerimônia ela é carregada de significado do corpo de Cristo, do sangue de Cristo e também da comunhão entre os irmãos. Então, é muito importante nós considerarmos isso quando estudamos a ceia do Senhor. Tá? A preparação envolve um exame de consciência, de arrependimento e confissão. Porque algumas pessoas perguntam o seguinte: pastor, como é que eu posso me preparar para a Santa Ceia? De que maneira eu posso me preparar para a Santa Ceia? Gente, a Santa Ceia ela é uma experiência cristã que deve ser precedida, olha a palavra, precedida de arrependimento e confissão. Então, assim, para quem quer mudar de vida, para quem quer viver uma vida em maior harmonia com Deus, com sua vontade, com seus planos em sua vida, não pode deixar de participar da Santa Ceia. Não pode. E aí vem uma coisa que é muito importante nós entendermos, que é o seguinte: tem gente que pensa o seguinte, que passa por algumas situações, inclusive eu falei isso no estudo passado, que acha que quando comete um erro tem que ser rebatizado. Não. Entenda bem uma coisa: quando a pessoa erra, comete um equívoco na sua vida, cometeu um pecado, esse pecado não foi um pecado escandaloso, esse pecado não foi um pecado que trouxe opróbrio para a igreja, né? E que nem exigiu uma remoção, essas pessoas não precisam ser rebatizadas. As pessoas têm que entender o que é Santa Ceia, porque senão você vai vulgarizar o batismo e também não vai dar o valor que a Santa Ceia carrega quando nós participamos da Santa Ceia. Então, existem muitas coisas, preste atenção nisso para você entender, tá? Existem muitas coisas que são resolvidas na Santa Ceia, na ceia do Senhor, tá? Principalmente quando os nossos problemas com Deus está no cunho mais particular, no cunho mais individual. Então, desse modo, a gente recomenda que a pessoa ela faça um exame do seu coração, que essas pessoas se aproximem de Cristo e confessem os seus pecados a Cristo, se arrependam e passem então da Santa Ceia, porque nada mais é a Santa Ceia também do que uma expressão externa da aceitação da morte, do sangue, da entrega de Cristo por todos nós, ok? Então vamos avançar. O serviço da Santa Ceia ela é precedido também pelo lava-pés, tá? Então nós encontramos na Bíblia, né, que o serviço de comunhão constituído por Jesus aqui na Terra é dividido em duas partes. A primeira dela é o lava-pés. Então a gente precisa, era um comum, e isso quem instituiu isso foi Cristo, era comum naquela sociedade que não tinha pavimentação, que não tinha calçamento, asfalto, as pessoas naturalmente tinham seus pés sujos. E quando você chegava em casa, dependendo da condição das pessoas, você poderia chegar em uma casa em que as pessoas iriam, então, lavar os seus pés. Se essas pessoas tivessem uma boa condição financeira, naturalmente, eram os seus escravos que lavavam os seus pés. Então, aqui, suponhamos aqui agora, né? Nós estamos aqui, suponhamos que a gente tem aqui a Ana Lúcia. A Ana Lúcia foi para a casa da Márcia. Então, no trajeto da casa da Ana Lúcia para a casa da Márcia, ela, então, obviamente, iria sujar os pés, porque você teria
uma estrada completamente empoeirada. Então, quando ela chegasse, se a Márcia fosse uma pessoa simples, a Márcia iria receber a Ana Lúcia em casa, iria pegar, então, uma vasilha com água, iria lavar os pés da Ana Lúcia antes da Ana Lúcia entrar em casa. Além disso, apresentar acolhimento, e também isso representava a humildade da Ana para fazer isso. Agora, se a Márcia, perdão, tivesse uma condição financeira melhor, ela não faria isso. Essa atividade era feita pelos escravos que estavam na sua casa. Então, a Ana visitaria a Márcia, e quando entrasse em sua casa, a Márcia iria, então, pedir para um escravo para se fazer isso, porque era uma tarefa muito simples, e essa tarefa muito simples geralmente não era feita pelos escravos quando estes viviam na casa dos seus senhores. Tá? Então, essas tarefas eram feitas pelos escravos, ok? Então, Cristo pega esse elemento e joga, coloca dentro da Santa Ceia, tá? Da Ceia do Senhor. O que é que representa isso? Jesus instituiu essa cerimônia, onde cristãos lavam os pés de seus irmãos da fé, como ato para confessar todo tipo de pecado, como orgulho, rivalidade, inveja e egoísmo, antes de entrar em comunhão com Cristo em um nível mais profundo. Em outras palavras, o que é que nós podemos encontrar aqui na Ceia do Senhor? Nós vamos encontrar na Ceia do Senhor o seguinte: nós vamos encontrar na Ceia do Senhor Deus dizendo o seguinte: você quer manter a relação comigo, uma relação vertical entre Deus e você, mas você não pode esquecer de que você tem que consertar a sua vida também com outras pessoas. Porque, olha só, é impossível a gente tentar manter uma relação boa com Deus sem que isso afete o nosso estilo de vida e nossos relacionamentos. É impossível. Então, essa ideia das pessoas, às vezes, colocar o seguinte: não, minha vida com Deus é uma coisa, e o meu relacionamento com você é outra coisa, e isso não tem nenhuma relação com os ensinamentos da Bíblia. Ou seja, é impossível, não estou falando aqui que existe possibilidade, é impossível uma pessoa querer manter-se bem com Deus sem procurar. Se a pessoa não aceitar a sua iniciativa, o seu desejo de uma reconciliação, de uma harmonia desse relacionamento, é outra coisa. Mas, antes disso, é importante dizer que nós cristãos, como Paulo disse, no que depender de você, você precisa ter paz com todos os homens. Ah, pastor, a pessoa não aceitou, a pessoa não quis, a pessoa não olha para mim. Então, tudo bem. Aí é uma situação dela com Deus. Mas a sua situação com Deus e com essa pessoa precisa ter iniciativa sua. Mas um outro detalhe que eu queria passar. Geralmente as pessoas ficam armadas e criando suspeitas, né? Porque tem um conflito entre duas pessoas e diz: não, não vou falar porque é ignorante, não vou falar porque vai me tratar mal, eu não vou falar. Então você começa a colocar na sua cabeça suposições que às vezes você pode até estar certo. Ah, não vou falar porque vai me tratar mal. Ah, não vou falar porque é indiferente. Gente, na vida cristã, nós não somos completamente responsáveis pela atitude do outro, mas nós somos responsáveis por procurar o outro. Se o outro vai me tratar bem ou não é outra coisa. Mas eu preciso ter iniciativa. Então, na ceia do Senhor, Deus está dizendo o seguinte: olha, eu aceito sua entrega, aceito seu arrependimento, aceito sua confissão, mas eu quero também que você conserte a vida com as pessoas que você não está bem. Eu me lembro que na minha primeira Santa Ceia, primeira ceia que eu participei na minha vida, primeira ceia, eu era aluno do ENA, e trabalhava na vacaria, e eu não gostava muito da maneira que o meu companheiro lá de trabalho, ele maltratava os animais, na verdade, algumas vezes. Né? Eu não gostava disso. E a gente discutia. E eu me lembro que no final da semana de oração teve uma ceia, e aí ele estava saindo para lavar os pés de um amigo meu. E eu fiquei na porta. Eu era recém-batizado, eu tinha 5 meses, 6 meses de batizados, mais ou menos. Eu falei para ele: não, amigo, como é que você vai sair e vai lavar os pés do outro? Eu preciso lavar os seus pés, você precisa lavar o meu para a gente se consertar. Eu tinha 6 meses de batizado. Né? Então a gente precisa entender uma coisa, amigos. Olha, Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor,
não tem a ver só com você. A ceia do Senhor tem a ver com você e também com alguém que talvez você tenha machucado, você tenha se machucado e precisa se reconciliar. Então, a ceia do Senhor, ela sempre terá uma reconciliação com Deus e também uma reconciliação com o outro. Não deixe de pensar nisso. E volto a afirmar novamente, pastor, mas a pessoa não aceitou, a pessoa não quis. Aí ela resolve isso com Deus. Mas você precisa fazer a sua parte. Tá bom? Pensa nisso. Adiantando aqui, então, nossos estudos, para a gente compreender melhor. A Bíblia diz em Filipenses, capítulo 2, versículo 7, que Jesus se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Então, quando nós vamos participar da ceia do Senhor, Deus quer o nosso esvaziamento, tá bom? Então, não esqueça disso. Todas as vezes, o pastor vai ter ceia do Senhor agora, na igreja, e agora? Não, amigo, agora eu tenho que me esvaziar. É um convite para que a gente se esvazie. A cerimônia também nos faz refletir sobre a humilhação experimentada por Cristo em sua encarnação e serviço. E aí é mais um apelo para nós de que nós entendamos o seguinte: a ceia do Senhor é uma cerimônia 100% cristocêntrica. Ela é uma cerimônia 100% cristocêntrica. Então, quando você está lavando os pés do seu irmão, naquele momento ali, você está seguindo o exemplo de Cristo para se esvaziar. Tá? Ou seja, Cristo poderia esquecer esse mundo. Cristo poderia dar as costas para esse mundo. Cristo poderia ser indiferente a esse mundo. Mas ele não faz isso. Ele se esvazia, ele abre mão do trono pela manjedoura. Ele abre a mão da glória cercado de anjos para estar cercado de animais. Tudo isso para nos salvar. Então, assim, nada, irmãos, nada. Quando a gente pensa em ceia, nada para nós é maior do que aquilo que Cristo fez por nós. Então, o ruim nosso é porque às vezes a gente tem que abrir mão do nosso orgulho, porque não é fácil. Olha, a natureza humana, ela não tem nenhuma tendência para se humilhar. A natureza humana, ela tem tendência para se orgulhar e não para se humilhar. A natureza humana, ela pede a exaltação do eu, ela não pede a humilhação do eu. E é por isso que quando você participa da ceia do Senhor, Deus está dizendo, você tem que partir para a humilhação. Para a humilhação, tá? Então, assim, coloque na sua cabeça. Lava pés é um convite para a minha humilhação. Eu tenho que me humilhar. É isso mesmo. Então, assim, nunca deixe que o orgulho domine você. Tá? O orgulho não pode dominar o cristão. E o cristão demonstra realmente que é humilde quando ele tenta consertar a sua vida com outras pessoas. Então, assim, frases que não tem nada a ver com o cristão, né? Eu sou assim mesmo. Não, você não pode ser assim mesmo, porque se você fosse sempre o mesmo, então Cristo não teria feito nada em sua vida. Se você sempre é a mesma pessoa, se você sempre explode, se você diz o que você quer, se você é daqueles que diz o seguinte, olha, eu dou um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair dela. Isso não tem nada a ver com a vida cristã. Não tem nada a ver. O cristão ele não é briguento. O cristão ele não é rancoroso. O cristão não é orgulhoso. O cristão ele tem um exemplo de vida, ele tem alguém que ele segue e essa pessoa é Cristo. Então, assim, todo crente, todas as pessoas que declaram ser cristãs são pessoas que se humilham. Aí você diz assim, pastor, não tem um estudo melhor não, hoje é tarde de sábado não, eu queria um estudo melhor, né? Não tem, irmão, porque essa é a realidade. Não tem. Então, assim, o caminho é a humilhação mesmo, tá? Então, assim, você tem que trilhar o caminho da humildade, tá bom? Tem que trilhar o caminho, as pegadas que Cristo deixou, que é a humilhação. Então, tem que ter lugar na humilhação, a humilhação na sua vida, porque teve na vida de Cristo também. O lava-pés implica em uma atitude perdoadora entre os participantes. Somente quando perdoamos podemos experimentar o perdão divino. Pastor, quer dizer que eu devo perdoar? Sim. Então, você pede perdão a Deus, você também pode pedir perdão às pessoas se você machucou, feriu, e também você deve perdoar. E aí é uma coisa, mais uma vez, vamos voltar para Cristo, né? Vamos voltar para Cristo. Você pode ter sido machucado, você pode ter sido traída por seu marido, você pode ser traído pela sua esposa,
Você pode ter ficado aí enrolado com a promessa de um crente que pediu dinheiro emprestado, que mandou você fazer investimento em pirâmides, ou até mesmo com agiotagem, ou seja lá o que for. Aí, então, você diz, pastor, mas essa pessoa me traiu, pastor, essa pessoa me enganou. Eu pergunto, como é que você vai perdoar? Como é que você vai perdoar se você não tiver sido ferido? Se você não tiver sido humilhado, traído, seja lá o que for. Não tem lugar. O perdão, gente, é uma necessidade que surgiu fruto de um relacionamento que foi traído, ou que foi machucado, ou qualquer coisa dessa natureza. É por isso que entra o perdão. Mas, pastor, você diz assim, ó. Você diz assim, mas, pastor, não é fácil não você perdoar, não, pastor. Porque o meu marido me traiu, me deixou sozinho com as crianças, foi embora, eu que pago as contas, agora eu que levo para a escola, eu que faço comida. Como é que a gente vai perdoar, pastor? Só sabe quem passou isso, só sabe quem está passando na pele, pastor. É verdade. Mas aí você tem que entender uma coisa. Escuta o que eu vou falar agora, tá? Perdão não é por causa do nosso temperamento. Perdão não é algo que o meu pai e minha mãe me ensinaram. Perdão não é porque agora eu sou uma pessoa diplomata, uma pessoa reeducada. Gente, perdão é aquilo que nós permitimos que Deus faça em nós, para que a gente faça com os outros. Perdão é permitir que Deus faça em nós, para que a gente possa fazer nos outros. Perdão é receber de Deus para depois dar para o meu próximo. Tá? Você sabe por que tem gente que tem dificuldade para perdoar? Você sabe por que tem muita gente que tem dificuldade para perdoar? Porque tem muita gente com dificuldade para receber o perdão de Deus. Tem muita gente com dificuldade para perdoar porque tem enorme dificuldade para receber. Elas acham que ser crente é entrar no tanque, batizado e tal. Gente, a vida cristã ela é prática. Ela afeta seu casamento, ela afeta os colegas de trabalho que você tem, ela afeta seu vizinho, ela afeta a maneira que você educa seus filhos. Então, ela afeta tudo. Não é só questão de Bíblia no braço, vamos para a igreja, sou adventista, não. É vida. A vida cristã é uma vida. Então, afeta tudo. E aí é o seguinte, quanto mais você tiver consciência de que você é um pecador, de que não existe jeito para você, de que sem Cristo você está perdido, que a condenação de Apocalipse 20, aquele fogo é para mim, é para você, é para todo mundo, que nós somos os piores pecadores, como diz Paulo em 1 Timóteo, capítulo número 1 e 2. Quando você tem essa consciência de que você está perdido, e Deus e Cristo te salva, e que o seu pecado é enorme, que não existe esperança nenhuma para você, e quando você recebe esse perdão de graça, você perdoa porque você foi perdoado. É impossível uma pessoa perdoar sem antes ter consciência do tamanho do pecador que ela é e do perdão que ela recebeu de Jesus Cristo. Então é bom se sentir pecador, sabe? É bom se sentir perdido. É bom se sentir sem futuro, só para que a gente saiba que quem é a solução para os nossos problemas é Cristo. E se Cristo teve tanta paciência, compaixão, amor e cuidado por nós, então o que eu vou fazer? Aquilo que eu recebi, eu vou dar. Escuta isso. Só não dá perdão quem não tem consciência do tamanho do pecador que ele é e do tamanho da graça que Deus está dando para ele. Porque se você tiver consciência do pecador que você é e da graça que Deus te dá, não vai ser difícil você perdoar. Porque perdão é aquilo que você faz com o outro como consequência daquilo que Deus fez em você. Tá bom? Perdão é aquilo que eu faço com o outro como consequência daquilo que Deus fez em mim. Tá bom? Não se esqueça disso. Tá? Não é só questão moral e nem de temperamento. O perdão é o resultado daquilo que Cristo fez em minha vida. Por isso que eu lavo os pés dos irmãos. Porque se perdoardes, Mateus 7, 14 e 15, diz assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará.
Ou seja, o perdão, ele tem algo que é feito antes, porque Deus nos perdoou, e também algo feito depois. Porque quando eu perdoo o outro, eu estou em garantia de que Deus também vai me perdoar. E aí diz: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, quando alguém disser o seguinte: olha, é eu e Deus e acabou, pastor, aqui é só eu e Deus e cada um que segue o seu caminho, isso é mentira, isso não é verdade. Isso não é verdade. Não existe um relacionamento com Deus que não afete você. E não existe a maneira que você se relaciona com o próximo que não afete sua relação com Deus. Ou seja, a minha relação com Deus afeta o meu relacionamento com você, e o meu relacionamento com você afeta o meu relacionamento com Deus. Está claro isso? Está claro isso, igreja? Está claro isso aí, igreja? Está claro isso aí, irmãos? Está claro para vocês? Então, meu relacionamento com Deus afeta meu relacionamento com você, e o meu relacionamento com você afeta o meu relacionamento com Deus. Ok? Então, aqui mais uma coisa dentro disso é o companheirismo. Nós somos irmãos. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, também vos ameis uns aos outros. O lava-pés nos faz refletir sobre o companheirismo que devemos ter com Cristo e também com os cristãos. Então, isso significa o seguinte: olha, preste atenção nisso aqui. Nós não somos estranhos, sabe? Nós não somos estranhos. Nós somos irmãos. Nós somos irmãos. Eu já vi gente tendo assim uma discussão pesada, briga, acusações, palavras que nunca deveriam ser ditas. Nunca. Mas mesmo assim é tão bom depois ver esses irmãos conversando, sabe? Sentados no mesmo banco. Gente que se machuca, que se fere, mas Deus é capaz de fazer um milagre. Deus é capaz de fazer um milagre. Então, a gente nunca pode esquecer de que as nossas relações, Deus, ele é especialista em trazer harmonia a relacionamentos em crise. Deus é especialista em trazer harmonia em relacionamentos em crise. E aqui eu vou dizer uma coisa para vocês, sabe? Nós vamos aqui até pontualmente às 15 horas. Eu não posso me estender mais do que isso, mas eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, olha. Deus, Deus, ele está disposto a agir em nossa vida muito mais do que nós imaginamos, e ele está assim disposto a fazer isso. E eu queria que você entendesse uma coisa. Às vezes, a gente quer ir para um conselheiro, para ir para o psicólogo, e eu não sou nada contra, viu? O psicólogo tem o seu lugar, o terapeuta tem o seu lugar. Eu acho até que a gente deveria fazer mais isso quando a gente precisa. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Muitos dos seus problemas não são resolvidos em uma sala de um consultório psicológico. Muitos dos seus problemas serão resolvidos quando você for para a cruz de Cristo. Tem gente que quer ir para uma sala de um consultório, mas que não quer se humilhar aos pés da cruz. A gente precisa ir de primeiro a Cristo Jesus, tá certo? Se humilhar, pedir a Deus que haja, pedir a Deus misericórdia, para que primeiro a gente veja Ele agindo primeiramente em nossos relacionamentos. E aqui continuando, a ceia do Senhor ocupou o lugar da Páscoa praticada no Antigo Testamento. Então, quando o povo foi liberto, Deus disse: olha, coloca aí do lado, coloca em cima das portas, porque vocês estão saindo do Egito. A ceia do Senhor comemora a libertação do Egito espiritual, a escravidão do pecado. E aí eu volto para os nossos relacionamentos de novo. Como é que a gente se relacionava antes de Cristo? A gente não estava nem aí, bateu, levou. A gente era assim, gente. Sem Cristo, a gente só tinha uma natureza carnal. A gente era cercado de vícios. A gente tinha as nossas escolhas pessoais que às vezes nos feriam e feriam os outros também. Mas nós fomos libertos. Deus não melhorou sua vida, viu? Deus libertou você dos seus pecados, tá? Não quer dizer que os pecados e a natureza pecaminosa não exista mais, mas quer dizer que ela está sob o controle do Espírito Santo. Ela está aí, ela está sob o controle do Espírito Santo. Então é importante a gente entender
que Deus, esse Deus todo-poderoso, esse Deus maravilhoso, ele nos libertou. Nos libertou. E nos libertou com o quê? Com o sangue de Cristo. E onde é que está simbolizado esse sangue? Na Santa Ceia. E ele nos libertou com o quê? Com a oferta dele na cruz. E isso está simbolizado o quê? No pão. Esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, disse Jesus Cristo. Tá certo? Então, olhando para a Páscoa, é ter um olhar retrospectivo para aquilo que Cristo fez. Jesus utilizou muitas metáforas para ensinar diferentes verdades sobre o próprio Jesus, sobre ele mesmo, né? Ele disse: eu sou o caminho, porque na vida existem caminhos, mas ele é o caminho, eu sou a porta e também eu sou o pão da vida. E ele diz algo aqui interessante, olha, se existe uma condicional aqui, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. O que é que Jesus Cristo aqui faz agora? Qual é a aplicação que nós vamos entender desse texto de João, capítulo 6, versículos 53 e 54? O que é que Cristo está querendo nos ensinar aqui? Ele está querendo dizer o seguinte, olha, quando aquele pão pequenininho e o cálice pequenininho chega ali para vocês, para você tomar, está dizendo, olha, coma aquele cálice. Não é porque o vinho, aquele suco de uva vai te salvar. Ele simboliza. Ele não é. Ele simboliza o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Cristo. Quando você está comendo pão e você está bebendo vinho, você está dizendo uma coisa. Você está fazendo uma declaração. Que declaração é essa? Eu creio, Jesus, 100% em seu sacrifício. Eu aceito 100% o seu sacrifício. Eu acredito que o Senhor morreu por mim. Eu acredito que o seu sangue me purifica. Eu acredito que eu sou uma nova criatura. Eu aceito sua morte por mim. Eu aceito Isaías 53, que o Senhor tomou sobre si as minhas transgressões. Eu aceito. Eu aceito. Eu aceito que eu sou um perdido, mas o Senhor é capaz de me fazer filho teu. Eu aceito, Senhor, que eu estava escravizado, mas agora eu estou liberto. Eu aceito a sua obra em minha vida. Então, quando você está comendo do pão e do vinho, você não está lá simplesmente uma santa ceia do Senhor e tal. Eu estou aqui vendo porque todo mundo tem que participar. Não. Você está reconhecendo que você é pecador e que Cristo é Salvador. Você está reconhecendo isso. E você está reconhecendo que o sacrifício dele é para salvar você. Tá certo? Então, eu quero dizer uma coisa, olha. Se eu fosse você, eu escreveria o que eu vou dizer agora. Se eu fosse você, eu escreveria o que eu vou dizer agora. Tá? Para não esquecer. Sabe o que é? Santa Ceia não é para quem pode, é para quem precisa. Santa Ceia não é para quem pode, é para quem precisa. Então você pode dizer, pastor, eu sou muito pecador, pastor. Não tem problema, eu também sou. Eu também sou. Então, assim, Santa Ceia não é para quem pode. Olha, eu estou bem. Aliás, eu acho que até quem acha que pode não deveria tomar, sabe? Porque você não está confiando no sangue, você não está confiando no corpo de Cristo. Santa Ceia não é para quem pode. Santa Ceia é para quem precisa. Então, se você precisa, mesmo que você esteja numa situação terrível, que você se ache indigno, participe. Participe. Porque a Santa Ceia, amigo, se a gente entender bem o seu papel, a gente pode ter uma experiência tremenda com Deus e com Jesus Cristo. Tá? Na ceia do Senhor, não comemos ou bebemos o sangue de Cristo, literalmente, como se diz em algumas religiões por aí, a teoria da transubstanciação, que transforma imediatamente o corpo de Cristo, o pão em corpo literal de Cristo, e o sangue
e o vinho em sangue literal de Cristo. A gente não crê nisso. A gente vê que são símbolos. O pão sem fermento e o suco de uva sem fermento, sem álcool, simboliza o corpo e o sangue de Cristo, que relembra o seu sacrifício. E aí, então, vem a lembrança, né? Vem a lembrança. Se você tiver com sua Bíblia, abre aí, por favor, em 1 Coríntios, capítulo número 11, versículos números 11 a... Aliás, o versículo 26, que diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, quando a gente vai tomar a Santa Ceia, ou participar da Santa Ceia, que essa é a melhor expressão, né, de se falar, a gente precisa o seguinte: pastor, para onde a gente deve olhar quando a gente toma o pão e o vinho? A gente deve olhar para dentro. Primeiro, olhar para dentro de você. Olha o que diz, versículo 26. Aliás, 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue de Cristo. Você sabe que em Apocalipse fala da ira do Cordeiro. O que é a ira do Cordeiro? É contra quem? Contra aqueles que não aceitam Jesus como Salvador. Quando você está comendo pão e bebendo vinho, somente como uma cerimônia, e não está declarando sua paixão por Cristo e seu arrependimento, você está tomando indignamente. É como se a gente estivesse apenas fazendo um teatro, entendeu? É apenas algo destituído de vida, como os fariseus faziam. Eles praticavam a religião, mas não tinha vida, não tinha propósito, não tinha nada disso. Então, o que é comer indignamente? É ir para lá em pecado e querer viver em pecado. Se alguém for fazer essa pergunta depois, eu já estou respondendo. É querer ir em pecado, é o seguinte, a grosso modo, é participar da Santa Ceia sem se arrepender. Tá? Tomar indignamente. Então, primeiro eu tenho que olhar para dentro. Depois eu tenho que olhar para onde? Olha o que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ainda é a primeira coisa, olhar para dentro. Tá? E depois, olha o que o texto diz. Primeiro, olha para dentro. Olha o que Deus também. Eu também tenho que olhar para fora. Verso 33. Assim, pois, irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Eu tenho que me incomodar com o meu irmão, eu tenho que esperar por ele. Você sabe que, às vezes, na Santa Ceia, e eu já fiz isso várias vezes, tem pessoas que não podem ir para a Santa Ceia. O que a gente faz? A gente vai lá e dá o pão e o vinho para essas pessoas. E a gente não tem pressa, a gente espera aqueles que podem participar também. Então, a gente olha para dentro, a gente olha para fora, tá? Que é para o outro, e a gente olha para cima, que é olhar para Cristo, até que ele venha. A gente olha para frente e para cima, até que ele venha. Esses são os significados que a gente pode ter da Santa Ceia. Né? O serviço da comunhão une o sacrifício de Jesus Cristo com o seu novo reino, porque ele aponta, ele faz uma ligação entre o ato da cerimônia que eu estou fazendo com a esperança de encontrar-se novamente com Jesus. Glória a Deus, né? Então ele diz, até que eu venha. Então, a cerimônia da Santa Ceia, ela joga para o passado, porque aponta para a morte, e para o futuro, porque aponta para a volta, ok? Até que eu venha, tá? Então, olha para trás para a cruz e olha para frente para a esperança da volta de Jesus Cristo a essa terra. Todos os membros da igreja deveriam participar. Eu gosto muito dessa frase. Todos os membros deveriam participar. Pois nela, por meio do Espírito Santo, Cristo se encontra com seu povo. É o momento de relembrar, irmãos. A gente não é batizado, a gente relembra do nosso batismo. Assim como o batismo é a porta de entrada para a igreja, a ceia favorece aqueles que já são membros. Ou seja, que estão ali lutando para viver uma vida santificada, para viver uma vida íntima com Jesus Cristo. E aí Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, pelo grande significado
do momento, Paulo aconselha, disse, pense em vocês. Pense como é que está a sua jornada com Cristo. Pense nos seus momentos de oração. Pense em sua dependência de Deus. Pense em sua caminhada com Cristo. Pense nos momentos de devoção que você tem com Cristo. E aí, ao participar da ceia, é necessário a certeza da plena entrega a Cristo. Ou seja, a gente não pode ir para a ceia do Senhor sem dizer o seguinte, eu sou teu, Senhor. Eu sou teu. Eu sou completamente teu. Então, Jesus Cristo, ele diz, façam isso para que vocês não se esqueçam de mim. E aí eu vou concluir agora dizendo o seguinte, por que, pastor? Por que eu devo participar da ceia do Senhor? Porque eu não posso esquecer do meu Salvador. Nessa vida de pecado, a coisa mais fácil é se esquecer de Cristo. Às vezes a gente se lembra dos amigos, às vezes a gente se lembra da igreja, às vezes a gente se lembra de tanta coisa, mas às vezes a gente se esquece daquilo que é mais importante. O mais importante é Cristo. Deus abençoe vocês. Que Deus fortaleça a sua fé. Pastor, não perca a oportunidade de participar da ceia do Senhor. E quando for anunciada na sua igreja essa cerimônia, participe com o coração cheio de gratidão, porque Cristo é seu Salvador. São 14 horas e 51 minutos, a gente tem ainda perguntinha aqui até as 3 horas, tá? Marlene, pastor, você quer falar? o senhor pode colocar aí, o último que o senhor colocou aí na tela, foi fazer isso em memória de mim, que eu estou plintando. Tá, coloca agora. Tá aí. Fazer isso em memória de mim. Tá bom? Vamos então aqui, temos 2 perguntas. Pode abrir. Pode abrir. Betonila, pode abrir seu som e fazer a pergunta. Os céus proclamam as obras do Eterno. Galáxias cantam de sua imensidão. E uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação. Do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer. E uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Em oração e na palavra seguiremos, em só corpo rendido à missão. E nossa voz, com sons de glória, irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós.